pessoal, estamos aqui para mais uma aula virtual e hoje eu irei fazer a correção da nossa última atividade. Nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês algumas dicas também na resolução de alguns problemas usando o Teorema de Tales e até mesmo na aplicação dos triângulos que a gente viu na aula passada. Nessa nossa primeira questão nós temos o seguinte enunciado: usando o Teorema de Tales, calcule o valor de x nos itens a seguir. Então precisamos determinar o valor de x, certo? Então esse é o nosso objetivo principal aqui, determinar o valor de x. Para isso nós precisamos lembrar que o Teorema de Tales ele trabalha com a proporção, uma proporção entre lados correspondentes, segmentos correspondentes na verdade. Os segmentos correspondentes para você identificar é bem simples, basta observar quais são os segmentos que estão entre as mesmas paralelas. Então, ó, por exemplo, aqui nós temos x e 4, são segmentos que são correspondentes, além de 6 e 8. Nesse caso, a proporção que a gente vai montar é em relação a duas razões. Quais duas razões? As razões entre segmentos de uma mesma transversal. Então, nesse caso, nós temos essa seguinte proporção montada: x sobre 6 igual a 4 sobre 8. Então nós vamos resolver isso aqui de que maneira? Utilizando aquela ideia do produto dos meios pelos extremos. Então, ó, x vezes 8 e 6 vezes 4. Então aqui x vezes 8 dá 8x e 6 vezes 4, 24. O 8 multiplica o x, então ele passa dividindo. X aqui pra gente é igual a 24 dividido por 8. 24 dividido por 8 aqui, vamos encontrar x igual a 3. Ou seja, 3 unidades. Professor, por que você não botou metros, centímetros? Porque no caso não foi mostrado pra gente nem em metros nem em centímetros. Então no caso apenas 3 unidades, x igual a 3. Então essa é a nossa primeira situação. Se a gente for observar realmente, 4 sobre 8 dá 1 meio e 3 sobre 6 também dá 1 meio. Então as razões são iguais. Avançamos para a letra B agora. Na letra B temos a mesma ideia aqui montada pra gente. Então, ó, temos duas retas transversais, três retas que são paralelas, e a gente consegue aplicar a ideia do Teorema de Tales aqui. Então a gente vai ter isso, ó, 4 sobre 7 igual aqui a 12 sobre x. Então resolvendo aqui agora nós temos aqui, ó, 4 vezes x dá 4x igual a 7 vezes 12. 7 vezes 12 pra gente, vou colocar aqui no canto, ó. Aqui dá 14, deixa o 4 sobre 1. Aqui 7 vezes 1, 7 com subiu 8, 84. Então temos aqui 84. 4x, x está multiplicando 4, então o 4 passa dividindo. 84 dividido por 4. 84 dividido por 4, a gente vai encontrar aqui 21. Então essa é a nossa resposta, x igual a 21, ok? Se a gente observar realmente, ó, aqui se a gente coloca 12 sobre 21, simplificando por 3 primeiro, dá 4 sobre 7, ok? Então é uma ideia de conferir, é uma espécie de, vamos colocar assim, a prova real da situação, se realmente vale. Então aqui x igual a 21. Vamos para o próximo então, nós temos aqui questão 41. José construiu 3 casas iguais, conforme a representação a seguir. Sabendo que x representa o comprimento em metros da frente do lote onde as 3 casas foram construídas, determine a medida x da frente desse lote. Então, ó, se a gente for observar, nós temos as duas transversais aqui, ó. São as duas transversais. E aqui retas paralelas. Aqui não tem uma terceira reta paralela, então eu não posso aplicar o Teorema de Tales. Mas vamos lembrar da ideia do triângulo. Aqui sim a gente consegue ter a ideia do triângulo, ou seja, se a gente coloca uma reta perpendicular aqui, ó, passando por esse local e sendo paralela às outras, nós temos agora a ideia do Teorema de Tales desenhado aqui pra gente. Então vamos pensar o seguinte, ó, entre duas retas paralelas nós temos aqui, ó, 80 correspondente a 60 e 90 correspondente a x. Então a gente consegue montar essa igualdade aqui, essa proporção entre segmentos. Ficamos com 60 sobre x igual aqui a 80 sobre 90. 0 vai embora com 0 aqui, para ficar mais simples a nossa situação. E aí nós podemos fazer o seguinte, ó, 8 vezes x
60 vezes 90. Então aqui no caso temos 8x, 90 não, desculpa, né? 9, já que a gente cortou os zeros. Então 8x igual a 60 vezes aqui 9. O que a gente pode fazer aqui agora? Para não fazer uma conta muito grande, a gente pode optar o seguinte: x igual a 60 vezes 9 dividido por 8. E aí vamos simplificando aqui, por 2 e por 2, aqui temos 30 e aqui vamos ter 4. Dá por 2 de novo? Sim, por 2 mais uma vez a gente sobra 2 e aqui 15. Resumimos bastante nossa conta, né? 15 vezes 9 dividido por 2. Então, x igual a 15 vezes 9, aqui no canto pra gente, 15 vezes 9, 5 vezes 9 dá 45, deixa 5 sobre 4, 9 vezes 1 dá 9, com 4 a gente vai encontrar aqui 13, 135. Então agora pra gente, 135 dividido por 2. Então aqui pra gente, x é igual a, vamos colocar aqui no cantinho, 135 dividido por 2. 13, 13 dá por 2. No caso pra gente aqui, a gente vai encontrar 6. 6 vezes 2, 12. A gente faz a diferença aqui, sobra 1, desce o 5, 15 por 2 aqui pra gente vai dar, vamos lá, 15 por 2 dá 7. Então no caso pra gente, 7 vezes 2, 14. Deixa eu colocar aqui pra vocês bem no cantinho. Vai sobrar 1 ainda, né? Sobra 1. Nesse caso, se sobrou 1, dividido por 2, dá 0,5. Então aqui nós temos 5. No total, 67,5 metros. Essa é a nossa resposta aqui, beleza? Então vamos para a nossa questão 44. Foi a última questão da nossa atividade. A figura a seguir apresenta as seguintes medidas: km, km aqui pra gente 3 centímetros, KD, que é segmento todo, esse pedaço todo aqui, ele vai medir quanto pra gente? 7 centímetros, ok? KC, que é esse segmento todo aqui, ele vai medir 5,5 e ml, que é esse pedacinho aqui, ele vai medir pra gente aí 2 centímetros. Então vamos pensar o seguinte: determine as medidas de KL e DC. Então nós queremos essas ideias e eu vou organizar isso aqui pra gente. Como ele deu dois segmentos grandões pra gente, que é o KD e o KC, nós vamos a partir daí separar em dois triângulos que serão semelhantes pra gente. Então aqui, pelo nosso triângulo KDC, que é esse triângulo grandão que a gente tem aqui, a gente separa alguns lados, né? Que no caso é o KD, primeiro lado, primeiro segmento. Nós também conseguimos ter ali o DC, que é um outro lado desse nosso triângulo maior. E também nós conseguimos tirar aqui o KC, que é outro segmento do triângulo maior que a gente tem. Eu vou separar isso pra gente. E aqui nós vamos pegar o triângulo KML. Triângulo KML. Então, correspondente ao KD. Cadê esse segmento aqui? Nós temos o KM. Então, vou colocar aqui para vocês. KM. Aqui, correspondente ao DC, nós temos o ML. Nós temos ali o ML. E por último, correspondente ao KC, nós temos o KL. Todos esses segmentos. Eu coloquei em ordem, da mesma forma que eu fiz aqui, com os correspondentes, porque a gente consegue montar assim, KD sobre KM. AD sobre KM igual a DC sobre ML, primeiro, né? E isso também pode ser igual ao KC, aqui pra gente, sobre o KL. O que quer dizer isso aqui? Lembra que a gente fez a ideia de demonstrar que o teorema de Tales era válido nessa situação? A gente fez essa ideia aqui. Então, como o teorema era válido para triângulos semelhantes, a gente tem a ideia de montar a proporção entre os lados correspondentes. Justamente isso ajuda a achar esses segmentos aqui, esses dois. Então nesse caso a gente vai separar de 2 a 2, né? Eu vou na verdade substituir em números, colocar números pra gente. KD, eu já sei quem é o KD? Sim, é 7, 7 centímetros. Eu sei quem é KM? KM eu sei, é 3, então vamos colocar aqui. Igual a qual a medida do DC? DC não é apresentado, então vamos manter DC aqui, sem problema nenhum.
E o ml? O ml foi mostrado pra gente, é 2 unidades. Aqui a gente já acha a medida do DC, que foi cobrado pra gente aqui nessa parte do enunciado. Então, ó, nessa forma a gente tem o seguinte, 3 vezes DC igual a 2 vezes 7, que dá 14. Pronto, temos 14. Aqui o DC, ó, deixa eu consertar esse DC aqui para vocês, é igual a 14 dividido por 3. Então 14 dividido por 3. Podemos colocar aqui no canto? Sim, podemos colocar no canto. Dividido por 3. A gente vai ter quais números aqui como resultado? Qual número como resultado? Ó, 14 por 3 a gente tem 4, né? 4 vezes 3 dá 12. Aqui vai sobrar 2. Acrescenta o 0 e a vírgula. Aqui pra gente vai dar 6. E aí vem um probleminha, uma dízima periódica, né? Porque 6 vezes 3 dá 2 de novo. Então vamos ter aqui 20, vamos ter aqui 18 na verdade, né? Ó, sobra 2 de novo. E assim por diante a gente vai seguir nesse mesmo processo. Então vamos ter aqui o que a gente chama de dízima, né? Eu vou colocar como um valor aproximado. Então DC pra gente, DC é igual a aproximadamente, na verdade, 4,6 centímetros, né? Essa é a nossa resposta aqui, 4,36 centímetros. Vamos agora para outra situação nossa. A outra é utilizando aqui ó, o KC e o KL. Então a gente já tem ali 7 sobre 3. Vou colocar um pouquinho para o lado aqui. Ó, 7 sobre 3, que é o segmento correspondente ao KD e o KM. E isso é igual a quem? A KC. KC ele trouxe para a gente como 5,5. E o segmento que falta, que é o KL, a gente não sabe. Então, KL aqui para a gente. Ó. Quando a gente vai resolver agora essa multiplicação em forma de cruz-credo, nós temos aqui o 7 vezes KL igual a 3 vezes 5,5. No caso aqui, 5,5 vezes 3, nós temos aqui 15, deixa 5, sobe 1. 3 vezes 5, 15, com que subiu 16, 16,5. Então aqui, ó, 16,5 centímetros, né? Agora o KL pra gente será igual a quem? Será igual a 16,5 dividido por 7. Então aqui no canto, ó, 16,5 dividido por 7. 16,5 dividido por 7. 16 dividido por 7. Vamos fazer o seguinte, eu vou acrescentar aqui primeiro, ó, colocar a vírgula aqui e vou acrescentar um zero. Então vou fazer uma divisão só para organizar, para ficar mais simples. Vamos multiplicar tanto o dividendo quanto o divisor pelo mesmo número. Então, ó, aqui no caso por 10, a gente vai ter 165 dividido por 70. No caso, para a gente não dá igual a 2, né? Lembra que não vai ser igual a 2 porque dá 140. Então aqui, ó, 2, 140, menos, aqui vai sobrar 25. Acrescenta um zero. Beleza, acrescentamos zeros. Então vamos lá, o que dá mais aqui pra gente? Acrescentou zero? Aqui vem a vírgula. 70. 250 dividido por 70, 3. Que vai dar pra gente 210. Então aqui é 210 menos, sobra pra gente aqui 40, né? Sobra 40 pra gente. Então, ó, 40 acrescenta mais um zero aqui. E agora o resultado vem para essa casa decimal. Então, ó, que número a gente consegue aqui? Vamos pensar o seguinte, 70 vezes 5 dá 350, né? Então, no caso, vamos colocar aqui 5, 350 como resultado, sobra 50. Podemos continuar? Sim, podemos continuar, mas a gente também pode dar um valor aproximado, assim como foi a outra situação nossa. Então, o resultado aqui para o KL, para a gente, né? Eu vou colocar aqui para vocês, aqui no cantinho. O KL será aproximadamente, no caso aqui para a gente, 2,35 centímetros, ok? Então temos aqui mais uma questão respondida, cujas respostas nossas, ó, KL aqui embaixo, né, aproximadamente 2,35, e o DC aqui respondido como aproximadamente 4,6 centímetros. Então, espero que eu tenha ajudado vocês, pessoal, até a nossa próxima aula virtual. Tchau, tchau.